vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula do treinamento básico em segurança nas atividades com H2S, gás sulfídrico. Bom, vamos lá, vamos continuar estudando e entendendo um pouco mais desse gás muito perigoso. Nós já conhecemos algumas características, já visualizamos alguns acidentes ocorridos com esse gás H2S, já vimos que devemos ter um bom gerenciamento de risco em cima das atividades onde podem conter ou vir a ter esse gás em nossas atividades. E agora nós entraremos em outros assuntos na qual vai trazer um pouco mais de discernimento e conhecimento para o nosso dia a dia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso treinamento novamente, nossa segunda videoaula, onde estaremos abordando os assuntos identificação e característica do H2S, fontes de controles, efeitos em caso de inalação, presença de H2S nas operações onshores e offshores, requisitos mínimos para segurança com o H2S. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso treinamento. Vamos dar continuidade para que a gente consiga adquirir conhecimento e venhamos performar com segurança nas atividades com H2S. Venham comigo, vamos ao nosso conteúdo programático do treinamento. Então, pessoal, o sulfeto de hidrogênio ele é um gás incolor com cheiro característico de ovo podre em baixas concentrações, extremamente tóxico e mais pesado do que o ar. Isso a gente abordou lá no assunto do conteúdo da nossa primeira videoaula. Já que a gente sabe quais são as características deste contaminante, deste gás, nós temos que ter uma área controlada. E o que seria essa área controlada? A área controlada é onde não pode haver presença de pessoas não autorizadas nem fontes de ignição estranhas às operações. Então, já que nós sabemos da existência desse gás ou a possibilidade da existência desse gás no nosso ambiente de trabalho, e eu já abordei esse assunto de termos o gerenciamento de risco dessa atividade, nós temos que controlar essa área, nós temos que mapear essa área, nós temos que somente permitir a presença de pessoas que estejam envolvidas ou autorizadas a estar nessa área. Para quê? Para que acidentes não venham a acontecer. Né? Então, a partir do momento que a gente controla essa área, que a gente tem um monitoramento, a gente consegue obter resultado na execução de uma atividade, mesmo havendo a possibilidade ou tendo este gás nesse ambiente, a gente performa e acidente nenhum acontece. Já que nós falamos em área controlada, nós temos que ter equipamentos de proteção. Então, o que seriam esses equipamentos de proteção? Já que nós precisamos trabalhar dentro desse ambiente. São aparelhos de educação de ar, que a gente chama, né? São equipamentos constituídos de peças facial interligadas por meio de mangueiras de alta pressão, né, o mangote, ao sistema de fornecimento de ar, que podem ser obtidos por simples depressão expiratória forçada por meio de ventoinhas ou similar a ar comprimido por compressor ou cilindro de ar comprimido, ou seja, o chamado ar mandado que a gente fornece para essa equipe. A gente contém um compressor de ar, nós temos palete de ar com fio, onde faz a filtragem desse ar, fazendo com que a gente receba um ar puro, com pressão positiva, para que a gente esteja ali com máscara o tempo todo neste ambiente, realizando as nossas atividades. Então, esse aparelho de ar, de educação de ar, né, ou aparelho de ar comprimido, são equipamentos que complementam os EPIs que nós temos que utilizar nessa área onde iremos realizar esse tipo de atividade. Bom, pessoal, falamos do ar mandado, então vamos falar do conjunto autônomo, né, que é um aparelho que permite ao usuário respirar independente da atmosfera ambiente e de qualquer aparelho fixo. Ou seja, o conjunto autônomo, você respira ele, você transita com ele vestido, né,
com a máscara, com oxigênio na pressão positiva, e você consegue transitar dentro desses ambientes. Esse conjunto autônomo ele é recomendado mais para resgate, em caso de fuga em um ambiente onde possa vir a ter a existência do H2S ou a fuga do H2S, a gente veste esse conjunto autônomo, coloca a máscara, né, abre a sua válvula de oxigênio e a gente sai da fuga desse ambiente. Se for a uma equipe de resgate, a gente vai descer dentro desse ambiente, vai ir até a vítima, vai prestar todos os primeiros socorros à vítima, vai retirar a vítima desse ambiente utilizando esse conjunto de ar respirável que a gente chama de conjunto autônomo. Operação crítica. Operação que apresenta direta ou indiretamente grande risco operacional, como a perda do poço, de poluição ambiental, contaminação de reservatórios, ocorrência de um blowout ou alto risco à integridade física das pessoas. Partícula por milhão, né? Ou partes por milhão, neste guia sempre é referenciado em volume. Respirador ou máscara de fuga são aparelhos que protegem o usuário contra a inalação de atmosferas perigosas em situações de emergência, com risco à vida ou à saúde durante o escape. Esse respirador é uma Carla, né, outros chamam de Elsa, uma bolsinha que fica do lado ali. Algumas são de 5 a 7 minutos para poder a gente vestir esse equipamento e evacuar o local. Outros são de 7 a 12, 13 minutos, que tem uma vida útil mais longa, dependendo do ambiente que você está, você ter um tempo maior para poder você evacuar esse local. Então aqui fica algumas recomendações e a orientação e a dica de alguns equipamentos, aparelhos e algumas particularidades que possam existir com o H2S. Então, pessoal, vamos ver alguns efeitos em caso de inalação desse gás, do H2S. Primeiro, irritação dos olhos, dor, lacrimejamentos, sensibilidade à luz, desativa o olfato, bloqueia a absorção de oxigênio pelas células, causa de irritação da pele, efeito neurológico, tontura, cefalias, náuseas, choque, desorientação, efeito neurológico, tontura, cefalias, náuseas, choque, desorientação, perdas de consciência, colapso devido à exposição curta a altas concentrações, irritante pulmonar, dor de garganta, tosse, dificuldade de respirar, fluidos nos pulmões, parada respiratória e até a morte. Então, são alguns efeitos decorrentes da inalação do H2S. Pessoal, existe a possibilidade de estarmos em ambiente onde pode ocorrer o escape ou já temos a constatação da existência desse gás. Nosso gerenciamento de risco tem que ser muito bem feito. Respiratório individual e nossos equipamentos de proteção coletiva, que seja ele respiratório ou um todo, tem que ser equipamentos precisos, que garanta que não vamos ter nenhuma consequência decorrente do vazamento ou do contato com esse produto. Fica a dica para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga performar com segurança. Devido a processos geológicos baseados em mecanismos físicos e químicos e ou microbiológicos, campos de óleo de gás natural podem conter naturalmente teores variados de sulfeto de hidrogênio, H2S. Desta forma, durante a etapa de construção de poços, de produção de hidrocarbonetos e de refino, pode haver liberação de H2S para a atmosfera. Falando especificamente da atividade de construção de poços
para evitar a liberação de H2S para a atmosfera, a principal barreira é o fluido de perfuração ou fluido de completação, com propriedades e aditivos adequados. Um fluido que tenha em sua composição produtos químicos capazes de controlar a alcalinidade do meio e prevenir a proliferação de micro-organismos, conseguirá com sucesso atuar como barreira de contenção à liberação de H2S para a atmosfera. Também pode haver a ocorrência de H2S nos fluidos de perfuração e contemplação devido à decomposição de matérias orgânicas utilizadas como aditivos. Essa decomposição pode ocorrer tanto em temperaturas elevadas ou se promovida por bactérias redutoras de sulfato. As bactérias são um grupo de micro-organismos. Essas bactérias podem crescer em ambientes com pH entre 4 e 9,5, temperaturas entre 25 e 60 graus Celsius e resistem a pressões de até 7.350 psi. Isso vai fazer com que essas bactérias vão fazer com que consiga se reduzir, neutralizar a probabilidade de vazamento de H2S para a atmosfera. Então, fica aí para conhecimento de todos que, sim, existem, além dos EPIs e EPCs, componentes que podem vir a impedir que esse gás se propague na atmosfera, nos colocando em risco. Tá, Gustavo, mas a gente conseguiu identificar que essas bactérias não foram suficientes para impedir o vazamento de H2S. Nós temos uma equipe para poder realizar esse trabalho, então nós precisamos montar um sistema de cascata de ar. Esse sistema é constituído de baterias de cilindros que podem ser de 2, 4 ou 6 cilindros, que são mantidos cheios de ar respirável com a finalidade de suprir a equipe de controle de emergência de ar respirável através de linhas de distribuição e com redutores de pressão quando a atmosfera estiver contaminada por H2S. Olha, nós vimos anteriormente que no ambiente onde a gente vai trabalhar, ou abertura de poços, ou seja, esse ambiente aonde corre-se o risco do vazamento do H2S, que nós temos bactérias e temos meios para mitigar ou neutralizar esse vazamento. Não conseguimos fazer isso. Não só a equipe de socorro, a equipe de salvamento, mas quem vai estar realizando esse trabalho nesse ambiente, eles têm que estar munidos de equipamento de proteção individual, ou seja, linha de ar mandado, máscara, vestimenta, e esses sistemas eles vão estar conectados a um sistema de cascata de ar, fazendo com que todos estejam numa pressão positiva e não venha a ser contaminado pelo H2S. Dito essas coisas, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a presença de H2S nas operações offshore. Um subgrupo específico de BRS pode produzir H2S durante o seu processo biológico, devendo estar presente 3 componentes: uma fonte de sulfato, SO2, uma fonte de carbono, matéria orgânica e água. Desta forma, portanto, os fluidos aquosos e água do mar são mais propensos à geração de H2S. As BRS, em seu processo metabólico, convertem o sulfato SO2 disponível no meio em HS, parâmetros como pH, teor de matéria orgânica, salinidade, temperatura e ausência de oxigênio são fundamentais no desenvolvimento do processo de geração de H2S. Apesar das famílias de BRS serem flageladas ou formadoras de biofilmes, a maioria é anaeróbica, restrita
e cresce na forma de biofilmes complexos, ficando aderida às superfícies. Algumas BRS são capazes de desenvolver mecanismo de proteção e alguns biocidas utilizados e de crescer em condições bastante diversas, como, por exemplo, ambientes com elevada salinidade. Os bactericidas mais utilizados no controle, no combate às BRS são a triazina e o glutaraldeído. Esses produtos são classificados como fast kills, ou seja, matam rapidamente todas as formas vivas. Entretanto, possuem ação ao longo do tempo reduzida, pois são descompostos rapidamente. A eficiência dos bactericidas é dependente de fatores como a resistência dos micro-organismos, a adição frequente e a disponibilidade de nutrientes no ambiente, isto é, alimentação de nutrientes e taxas de crescimento reduzidas resulta na formação de biofilmes com bactérias. Algumas bactericidas geralmente apenas inibem o crescimento microbiano e induzem respostas, aumentando a resistência das bactérias. Caso haja um biofilme espesso na parede de tubulações e ou tanques de armazenamento de fluido, as BRS podem voltar a gerar H2S. Caso o tratamento não seja feito periodicamente, portanto, no caso de armazenamento por longo tempo de fluidos em tanques, deve-se prever a repetição de tratamento para evitar a decomposição do fluido. Presença de H2S nas operações offshore, fontes de controle. Dito essas coisas, caso ocorra a descomposição do fluido com geração constatada de H2S, as seguintes ações devem ser tomadas: alcalinização do sistema de cal hidratada ou soda cáustica, descarte do fluido, caso seja aprovado em testes de iridescência estática, limpeza do tanque com jato de água pressurizado nas paredes, remoção mecânica para a retirada de biofilmes, higienização de todo o sistema de circulação com uso de hipoclorito de sódio e bactericida. Então, pessoal, dito essas coisas, vamos entender um pouquinho e vamos falar um pouquinho sobre as fontes de controle sobre a atividade com H2S no sistema offshore, né? Requisitos mínimos para segurança na intervenção impostos com H2S. Na ocorrência de H2S ou impostos com possibilidade de ocorrência de H2S, deve ser realizado análise preliminar de risco, todos nós conhecemos, ou análise de risco, para identificar outros locais possíveis de acumulação de H2S na unidade, locação para posicionamento de outros sensores fixos. A recomendação é que a sonda disponha de um sistema de detecção fixo de H2S na atmosfera, com sensores distribuídos, ao menos nos locais estabelecidos no instrumento contratual. A seguir, tem-se uma lista com os locais desejáveis onde os sensores deverão estar presentes: convés de perfuração, cabine do sondador, mesa rotativa, flowline, mupool, peneiras de lama, tanques de lamas dos sistemas ativos e reserva, sala de bombas de lamas e etc. Bem, pessoal, dito essas coisas, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Olha só, a gente falou lá no início da realização do treinamento que a empresa ela precisa fazer uma gestão, um gerenciamento de risco sobre essas atividades onde existe a ocorrência ou possibilidade de ocorrência de fuga de H2S. Aqui frisa a importância da análise preliminar de risco. A análise preliminar de risco ela faz parte do gerenciamento de risco, ela faz parte do programa de gerenciamento de risco ocupacional. A gente vai fazer um estudo do ambiente,
das atividades que iremos executar, quais são os EPIs a serem utilizados, rota de fuga, sistema de detecção, igual está dizendo aí. Aí fala sobre sistema de detecção fixo, mas isso não nos impede de nós termos sistema de detecção móveis, multigás constante conosco, dentre outros sistemas de detecção. Isso vai fazer com que a gente tenha mais segurança na atividade onde a gente vai estar realizando, ou no local onde a gente vai estar realizando essa atividade. Então, fica aí um resumo de algumas localidades e aqui um resumo de uma reflexão, de uma análise preliminar de risco ou de uma análise de risco da atividade onde exista a possibilidade de ocorrência com H2S. Gustavo, quem vai fazer isso? Olha só, a empresa ela tem que ter um corpo multidisciplinador, ou seja, engenheiro de segurança, supervisor de contrato, supervisor de processo, supervisor de produção, a CIPA, biólogo, gerente de contrato, coordenador de contrato. Olha, é indiferente a nomenclaturas de cargo, mas tem que ser pessoas que estejam totalmente envolvidas em todo o processo, tanto da execução como o processo administrativo, que vai garantir que todos os procedimentos vão ser seguidos, vão ser implantados, vão ser oferecidos a quem vai executar, vão ser apresentado a quem vai executar, quem vai estar de frente lá exposto ao risco, vão ser fornecidos todos os equipamentos de segurança e a gente vai conseguir performar, a gente vai vai conseguir produzir, a gente vai conseguir fazer com que a gente realize o nosso trabalho, não sofra acidente, por mais que ocorra o vazamento do H2S, mas a gente vai estar monitorado com os equipamentos de segurança, com rotas de fuga desobstruídas, com pessoas treinadas, capacitadas e com facilidade de identificar esse tipo de atmosfera ou esse tipo de vazamento na atmosfera para uma segurança de todos. Então, fica aí alguns requisitos mínimos de segurança na intervenção de postes com H2S. A gente ainda traz aqui na abordagem, ainda sobre fonte de controle, entradas de ar para os compressores de ar de serviço. Olha, se vamos ter que realizar um serviço, uma atividade, vamos utilizar ar mandado através de compressores. A entrada desse ar por compressor, nós temos que ter uma filtragem, nós temos que ter um sistema de filtração para que esse ar não vá contaminar o cilindro de oxigênio, o compressor de oxigênio, para não contaminar quem vai estar utilizando esse ar depois. Entrada de ar para compartimentos habitados. Olha, nós vamos realizar um trabalho a quente. Então, nós vamos utilizar aqueles habitat, né, com ar de pressão positiva. Temos que monitorar esse habitat. Nós temos que ter ar com pressão positiva para que esse tipo de gás, em caso de fuga, não adentre dentro desses compartimentos e venha contaminar, venha fazer com que os colaboradores sofram um acidente. Área da planta de processamento primário durante testes de formação, manifold de cabeça de teste durante teste de formação, área de vasos separadores durante teste de formação, outros locais possíveis de acumulação de gases conforme a análise preliminar de risco. Por quê? Porque a gente viu lá no início que o H2S ele é mais pesado que o ar, do que o oxigênio, ou seja, ele vai buscar ponto de fuga, ele vai buscar nas áreas baixas local para ele se abrigar. Então, a gente tem que analisar isso. Temos que elaborar uma análise preliminar de risco, ver esses possíveis locais onde possa ter um local de acúmulo de gases ou de escape desses gases e fazer um monitoramento. Multigás, de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, uma pessoa faz uma varredura ao redor da atividade para ver se não está tendo um vazamento, não tem um acúmulo de gases ali nesses ambientes. Porque se a gente gerar uma centelha ou se a gente não estiver utilizando uma máscara
com ar positivo, né? Uma máscara de ar respirável, a gente pode ser contaminado e pode vir até a óbito decorrente da inalação desse gás. Pontos de reuniões também, né? Secador de cascalho e triptanques e triptanques. São locais onde a gente tem que estar sempre monitorando. Ainda dentro de fontes de controle, nota, né? Os sensores fixos devem ser posicionados os mais próximos possível dos pontos mais vulneráveis a vazamento nos locais identificados conforme acima. A gente falou lá sobre algumas fontes de controle, quando a gente trouxe o primeiro assunto sobre a análise preliminar de risco, a gente falou sobre sensores fixos, e eu também abordei sobre sensores móveis. Temos que nos atentar a isso. Olha, foi feita uma análise preliminar de risco e eu identifiquei que a cada 5 metros tem que ter um detector. Mesmo assim, esse monitoramento, não só através de detectores, mas, se possível, algumas pessoas também devem estar identificando esses locais para ver se não existe algum ponto de fuga acima dos detectores, onde esse gás pode ultrapassar e o detector não sentir, não constatar a presença dele e vir afetar algum ambiente. Além do monitoramento pelo sistema fixo, a unidade deve contar com detectores portáteis para monitorar outras áreas quando for necessário. O sistema de detecção fixo deve possuir 2 níveis de alarme, tipo sonoro e visual, distintos em função da concentração de H2S na atmosfera, a saber. Nível 1, menor ou igual a 8 ppm de H2S na atmosfera. E nível 2, maior que 8 ppm e menor ou igual a 50 ppm de H2S na atmosfera. O sistema de detecção fixo deve ser testado e calibrado na fase anterior à zona potencialmente portadora e durante a perfuração da zona potencialmente portadora, segundo recomendações do fabricante. Quando eu disse ppm, é partícula por milhão, tá, pessoal? Então, o nível 1 é 8, igual a 8 ppm, e o nível 2 é maior que 8 partícula por milhão e menor que 50 partículas por milhão. Muito bem, pessoal. Mais uma vez estamos terminando mais um treinamento de segurança nas atividades com H2S, nossa segunda videoaula. Né? Façam uso, façam a leitura das apostilas recebidas, né? Absorva essas informações contidas dentro dessas apostilas e em breve estaremos aqui adentrando na nossa terceira videoaula.